Querida irmã, caro irmão, que nos acompanhas normalmente ou seguidamente nesse nosso grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, grupo de biblistas do Brasil, boas-vindas nesta sexta-feira, dia 9 de junho de 2023. Ontem celebrávamos a festa muito importante para o mundo católico, que era a celebração de Corpus Christi. Na verdade, o Corpus Christi enfatiza a grande cerimônia que é feita na Quinta-feira Santa de todos os anos na liturgia católica. Pois a Eucaristia, de fato, é o marco referencial de toda a tradição cristã. Jesus deixa o seu memorial através dos símbolos do corpo e sangue, ou seja, pão e vinho. Hoje também celebramos na liturgia do Brasil a memória de São José de Anchieta, um grande missionário jesuíta que navegou, evangelizou, fez grande trabalho, doação da sua vida inteira entre povos originários no norte ou na costa norte do Brasil. É muito importante também essa solenidade para a família jesuítica. Hoje, na verdade, escolhemos esse texto, a proposta que nos é feita pela liturgia, o capítulo 12 do Evangelho de Marcos, os versículos 35 a 37. É um texto muito pequeno, mas vamos situar esse texto pequeno dentro do capítulo 12 do Evangelho de Marcos. O capítulo 12 do Evangelho de Marcos, na verdade, ele é uma síntese de toda a investigação de autoridades, escribas, fariseus, sumos sacerdotes e outros elementos da sociedade judaica do tempo de Jesus contra a autoridade de Jesus. Eles não admitiam que alguém que viesse fora da sua dinastia pudesse realizar, fazer, ensinar do jeito que Jesus ensinava. De tal forma que o Evangelho de Marcos, já no capítulo 1, versículo 27, nos diz que a grande multidão, ao ouvir Jesus, dizia: mas este é alguém que ensina de maneira diferente do que os nossos sacerdotes. Ele ensina como quem tem autoridade. É uma grande crítica, na verdade, aos nossos sacerdotes de hoje, que muitas vezes ensinam sem preparação, sem autoridade e sem, digamos assim, autenticidade. Mas o nosso texto de hoje, digamos assim, dentro desse capítulo 12, ele sintetiza, digamos assim, toda uma crítica dura de Jesus às instituições do seu tempo. Vejam bem, a primeira parábola que nós encontramos no capítulo 12 é a parábola dos vinhateiros homicidas. Muito dura e mais detalhada no Evangelho de Mateus, no capítulo 23. Depois vem, digamos assim, a legitimidade do imposto a César, a negação dos saduceus sobre a ressurreição. E na verdade, antes dessa nossa perícope, vem aquela investida deles, eles querem saber qual é o primeiro mandamento. Ainda hoje existem muitas seitas, muitas correntes religiosas que querem saber qual é o primeiro mandamento, ou seja, qual é o único mandamento. Por quê? Porque muitas correntes religiosas hoje dizem o primeiro e único mandamento é amar a Deus. De que forma amar a Deus? Amar a Deus que não se vê, não se conhece. Vamos amar a Deus pela oração, pelo louvor, pela exultação, assim por diante. Mas Jesus já baixa esse critério de louvor a Deus, dizendo assim: o primeiro mandamento é esse: amarás ao Senhor teu Deus. Mas o segundo é igual a esse, o semelhante a esse. E eles são indissociáveis. Portanto, os dois primeiros mandamentos, ou seja, o primeiro mandamento são dois: amar a Deus e amar o próximo. Porque não é possível amar a Deus que não se vê sem amar o próximo que se vê, que se enxerga, que se conhece. Então, não há distinção na pedagogia de Jesus entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Isso é de tal forma importante, digamos assim, que podemos sintetizar, digamos assim, todo o decálogo em um único mandamento,
juntando os dois elementos, Deus e o próximo. E aí decorrem os outros 8 mandamentos. Na nossa perícope de hoje, os judeus querem saber se de fato Jesus era o filho de Davi ou não. Na entrada triunfal de Jesus, narrada pelos 4 evangelistas, de maneira particular nos sinóticos, João minimiza um pouco isso, nós encontramos, digamos assim, a aclamação do povo que diz: Hosanas ao filho de Davi. Bem-vindo aquele que vem em nome de Deus. Então, para os judeus da época, o messianismo precisava vir de uma origem genealógica. Mas o Messias também viria pela genealogia judaica, só que nesse contexto, o Messias de Jesus vem pela genealogia judaica, mas não depende da genealogia. Jesus não é o filho de Davi. Jesus é o Filho de Deus. Paulo, na carta aos Gálatas, ilustra e explicita essa questão. Na plenitude dos tempos, Gálatas capítulo 4, versículos 3 a 7, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho através de uma mulher sob a lei, para que ele resgatasse todos aqueles que estavam sob a lei. Então, nesse aspecto, Jesus vem sob a lei através de Maria, uma mulher judaica, tá claro, José, ele vem sob a lei, mas ele não depende da lei. Ele se independiza da lei, ele transforma a lei. Jesus ultrapassa a lei, vai além da lei, porque a sua proposta é a proposta do Pai, não a proposta da lei. Isso está muito claro na carta aos Gálatas, na carta aos Romanos de Paulo, e muito ilustrado do ponto de vista eclesiológico na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 1 a 11, quando Paulo vai descrever a encarnação do Logos. Ele se encarna, assume a condição humana, mas ele depois supera a condição humana pela exaltação por parte de Deus. E no capítulo 3, versículo 17 da carta aos Filipenses, Paulo vai dizer: a nossa cidadania não está aqui, porque se ela estivesse aqui, de pouco nos valia o sofrimento. Mas como a nossa cidadania é celeste, então vamos nos preparar, tentar conquistar essa cidadania celeste. Então, no texto de hoje, Jesus, ele vem sob a lei, assim como todos nós estamos sob a lei, mas a nossa cidadania não é esta, a nossa cidadania é celeste. Então, vamos minimizar as moedas de César. A conclusão do capítulo 12 desse Evangelho de Marcos, o óbolo da viúva, claro. E hoje nós vemos o agronegócio, vemos o multimercado, vemos as multiofertas, vemos a tripudiação dos povos originários através das moedas. E peguei essa de 5 centavos, porque por essa mediocridade de 5 centavos muita gente perde a vida. Vamos lutar pela esperança, pela alegria, pela nossa cidadania celeste. Coragem.